Então, meus irmãos, vamos iniciar. Eu quero falar hoje com o seguinte título, a nossa reflexão, né? Moisés, um exemplo a ser seguido. Parte 1. Os irmãos vão abrir as suas Bíblias em Hebreus 11. Nós vamos trabalhar os versículos de 24 a 26. E quando for na próxima semana, a gente retoma ainda nesses versículos 24 e 26 e acrescenta 27, 28 e 29 para trabalhar a parte 2. O meu propósito é incentivar os irmãos a olhar para as coisas eternas, para o grande galardão, porque só assim teremos consolo debaixo desse sol. Porque debaixo desse sol há muita dor, há muito sofrimento, né? E há muita tentação, muito pecado. Então precisamos ter disposição para abrir mão dessas coisas que nos levam ao pecado, mas essa disposição ela provém de um entendimento das coisas eternas. Só isso é que a gente vai entender, só assim nós vamos entender que na verdade não estamos perdendo nada abrindo mão dessas coisas. Estamos ganhando aquilo que não se pode perder, né? Ou como alguém disse, ninguém perde por deixar de ganhar aquilo que se pode perder, né? Tá parecendo Dilma aí, né? Muito bem, queridos. Então vamos abrir as nossas Bíblias, Hebreus 11, 24 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, ou contemplava a recompensa eterna. Vamos orar mais uma vez. Pedir a Deus que nos dê graça, que nos ajude nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui em Tuas mãos. Queremos ouvir a Tua voz e rogamos que o Teu Espírito opere agora a partir deste momento. Dê-me a graça, Senhor, de falar a Tua palavra com sabedoria, com fidelidade, com unção. Dê a graça ao Teu povo, que mesmo remotamente está ouvindo, de poder, Senhor, receber essa palavra no coração. Receber com alegria, receber com entendimento, que provém de Ti mesmo, que é Tu falando aos corações. Que essa palavra sirva, Senhor, para descortinar as nossas motivações erradas, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos planos, que estão contrários à Tua palavra, mas que Tu mesmo nos capacite a abrirmos mão dessas coisas, quando necessárias, para fazer a Tua vontade. Dá-nos o entendimento que a Tua vontade é boa, é agradável, é perfeita, que traz alegria à nossa alma, que nos aproxima de Ti, e na Tua presença há delícias perpétuas. Assim, Senhor, nos ajude agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vou repetir o título da mensagem. Moisés, um exemplo a ser seguido.
nós vamos tratar da vida de Moisés, mostrando alguns aspectos, e esses aspectos que vamos mostrar esses aspectos são aspectos que devem ser seguidos por cada um de nós quando necessário. Então, esses 3 versículos que lemos de Hebreus 11, 24 a 26, eles mostram Moisés tomando decisões que muito lhe custou. Eles mostram Moisés desistindo de coisas que o mundo julga importante e, ao mesmo tempo, escolhendo outras que os céus têm por melhores. Então, a pergunta que vamos procurar responder nessa noite é a seguinte: do que Moisés abriu mão? Ou do que Moisés desistiu? Na próxima quarta, nós vamos mostrar o que ele escolheu. Então, na medida em que ele abre mão de algumas coisas, ele escolhe outras. Então, mas hoje nós vamos trabalhar essas coisas que ele abriu mão. E eu quero mostrar que Moisés desistiu de 3 coisas para o bem de sua alma. Ele sentiu que sua alma não seria salva se as mantivessem, por isso ele as abandonou. E ao fazer isso, digo-lhe desde já que Moisés fez os 3 maiores sacrifícios que o coração do homem possivelmente pode fazer. Senão, vejamos o que Moisés, e eu vou acrescentar aqui, pela fé, abriu mão. Essa é a pergunta. Ou o que Moisés, pela fé, desistiu. Em primeiro lugar, ele desistiu de posições sociais e grandezas. Esse é o primeiro ponto que eu quero mostrar com base nesse texto. Moisés desistiu de posições sociais e grandezas. Vamos ver isso no versículo 24. Versículo 24 diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isto é, quando já homem feito, preste atenção nisso, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quando Moisés atingiu a idade de 40 anos, ele enfrentou uma decisão crucial. Ele teve que decidir entre se tornar de pleno direito egípcio, com absoluta lealdade e sem reservas, ou se juntar ao seu próprio povo, Israel. Então, essa é a sua decisão quando ele chegou na idade de 40 anos. Decidir entre se tornar de pleno direito egípcio, com absoluta lealdade, sem reservas, ou se juntar ao seu próprio povo, Israel. E qual foi o fator decisivo na tomada de decisão de Moisés? O fator decisivo foi a sua fé em Deus. Preste atenção, o versículo 4 diz assim, ó, pela fé. A decisão que Moisés tomou ao lado de Deus só podia ser pela fé, meus irmãos. Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Todos nós sabemos que a filha de Faraó preservou a vida de Moisés quando ele era ainda bebê e o adotou e o educou como seu próprio filho. Em razão disso, isto é, em razão do parentesco com a filha de Faraó, Moisés poderia ter sido, se quisesse, um grande homem. A frase filho da filha de Faraó é simbólica e indica que ele ocupava uma posição de príncipe. Se Moisés tivesse se contentado com sua posição na corte egípcia,
poderia facilmente estar entre os principais homens da terra do Egito. E digo mais, se não fosse exatamente o principal, Faraó, quem sabe ele poderia até ser o substituto de Faraó. Agora pensemos por um momento em quão grande era essa tentação para Moisés. Às vezes a gente lê o texto simplesmente dizendo que ele abriu mão de ser filho da filha de Faraó e não compreendemos o tamanho da tentação que era isso para Moisés. Ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Ele poderia ter tanta grandeza quanto a terra lhe pudesse dar. Ele poderia ter tido posição social, poder, cargo elevado, honra, títulos, nobreza. Tudo isso, meus irmãos, estava diante dele e ao seu alcance. E vocês sabem que estas são as coisas pelas quais muitos homens continuam lutando. Atrás de posição social, de poder, de cargo elevado, de honra, de títulos, de nobreza. Estes são os prêmios pelos quais há uma corrida incessante em nosso mundo para obtê-los. Ser alguém na vida, ser admirado, subir na escala social, acrescentar um título ao próprio nome. Estas são justamente as coisas pelas quais os homens sacrificam seu tempo, seu propósito, sua família, saúde e às vezes até a própria vida. Mas Moisés não as considerava como dádivas. Isso aqui que é tremendo, meus irmãos. Ele virou as costas para todas elas. Então vejam, ele poderia ter raciocinado da seguinte maneira. Olha, se ele faz esse raciocínio. Se eu acompanhar o programa da corte real egípcia, se eu não fizer nenhuma oposição, obterei influência e poder suficientes para libertar aos escravos. Ele podia raciocinar dessa forma. Olha, eu só vou ter condições de realmente exercer influência, exercer poder para libertar esses escravos, se eu me acomodar a tudo isso aqui da corte real egípcia. Se eu não fizer isso, nunca estarei em posição capaz de ajudar ao meu povo que está escravizado. Porém, meus irmãos, ele repeliu tais ideias e simplesmente resolveu obedecer a Deus e confiar que o Senhor lhe daria o descanso, a força, o repouso, o poder. Deus o estava chamando para ser o libertador do seu povo. E ele tem que escolher entre ser filho da filha de Faraó ou ir libertar o seu povo. E ser filho da filha de Faraó implica em absorver tudo isso que eu falei aqui, a honra, a posição, as riquezas, o poder e tantas outras coisas mais. Então você vê que não é uma decisão fácil que Moisés tem que tomar. Moisés agora estava em uma posição semelhante à de José. Mas Deus tinha um trabalho diferente para ele fazer. Não sei se você já pensou isso. José usou o poder do Egito para o bem do povo escolhido de Deus. Mas Moisés teria que se opor ao poder do Egito com o mesmo fim, para o bem do povo escolhido de Deus. Então ele abandonou, ele desistiu de todas as posições sociais e grandezas, recusando todas as racionalizações em que o pecado poderia lhe conduzir. Queridos, do ponto de vista mundano, ele estava sacrificando tudo por nada.
Olha, um egípcio poderia olhar para Moisés e dizer: que tolo! Como é que alguém é capaz de sacrificar todas essas posições sociais, tamanha grandeza, por nada? Esse é o ponto de vista mundano. Mas do ponto de vista espiritual, ele foi sacrificar nada para tudo. Isso aqui que é tremendo, meus irmãos. Moisés sabia que para fazer isso, ele ganharia infinitamente mais do que iria perder. Porque ele estava olhando para a eterna recompensa. Ele estava olhando, meus irmãos, para as coisas que não se perdem. Então, por isso, ele desistiu de posições sociais e grandezas, quando o texto diz que ele desistiu de ser filho da filha de Faraó. Mas mais do que isso, meus irmãos, mais do que desistir de posições sociais e grandezas, ele recusou o prazer. Vejam o versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Aqui vale uma observação importante. Não devemos supor que Moisés, mesmo na corte de Faraó, estivesse levando uma vida de pecado. A ideia aqui é que pecados eram praticados na corte, como aqueles em que o prazer é buscado. E que se Moisés, depois de Deus chamá-lo para ser o libertador do seu povo, permanecesse lá na corte, não abrisse mão de ser filho da filha de Faraó e experimentasse todos os prazeres que a corte egípcia tinha para ele, então, no instante em que ele deixasse de cumprir o papel de libertador do seu povo, era porque ele amava os prazeres de uma corte pecaminosa. Os prazeres de uma vida pecaminosa em vez do favor de Deus. Então entenda, essa expressão prazeres pecaminosos ou prazeres transitórios do pecado não se refere somente à lascívia, a outros pecados vulgares que tinha continuamente na corte egípcia. Mas o texto também descreve um modo de vida que chamaríamos hoje de bem-sucedido, que em relação a Moisés, é isso que o texto quer dizer. É um modo de vida bem-sucedido, uma posição elevada, uma posição de prestígio, uma posição de poder, uma posição de riqueza. A ausência de problemas, porque você tem o mundo inteiro aos seus pés e ele está abrindo mão de tudo isso para pôr o peso do mundo inteiro em suas costas, para ir carregar aquele povo lá para o deserto e sofrer bastante. Então, aquilo que as pessoas chamam de vida de prazer, Moisés está abrindo mão. Irmãos, prazeres de todo tipo estavam aos pés de Moisés na condição de filho da filha de Faraó. Aos seus pés estavam o prazer sexual, o prazer intelectual e o prazer social. O que você imaginar que pode dar satisfação a um homem, estas coisas estavam à disposição de Moisés. Nada havia que pudesse alimentar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida
que alguém na posição de Moisés não pudesse exigir e possuir para si com grande facilidade. Então, meus irmãos, pensemos mais uma vez quão grande era essa tentação de abrir mão dos prazeres, de deixar de usufruir os prazeres da corte egípcia, que a Bíblia chama aqui de prazeres transitórios do pecado. Prazer, lembre-se, é o tipo de coisa em função da qual milhares de pessoas vivem. Olha, as pessoas podem até divergir em relação às coisas que lhe dão real prazer. Uma pode dizer, olha, tal e tal coisa que me dá real prazer. Outra diz, não, isso não me dá real prazer. O que me dá real prazer é tal e tal coisa. Mas todas concordam que devem buscá-lo acima de qualquer outra coisa. Isso a gente vê com grande clareza, meus irmãos, no nosso dia a dia. Prazer e satisfação em ser independente. É o objetivo final do jovem homem de negócios. Um jovem que começou a sua vida com o seu negócio, o seu grande sonho, o seu grande prazer, a sua grande satisfação é ser independente. Esse é o seu objetivo final. Prazer e facilidade para se aposentar com uma fortuna é algo que o comerciante estabelece diante de si. Ele trabalha, se consome e o seu propósito é, olha, o meu prazer é que lá na velhice eu vou me aposentar com uma fortuna e eu vou poder desfrutar toda a minha velhice como eu bem quero, como eu bem penso e entendo. Prazer e confortos materiais em sua própria casa é o resumo dos desejos do homem pobre. Então ele trabalha, se esforça e o seu grande prazer, o seu grande desejo é comprar aquela geladeira nova, comprar aquela TV nova, né? Aquilo que pode trazer o conforto material em sua própria casa. Prazer e novas emoções na política, nas viagens, nas diversões, nas companhias, nos livros. Este é o alvo para o homem, para onde o homem rico se dirige. Aquele que já é rico, que já tem muito dinheiro. Qual é o seu prazer? É novas emoções na política. Você às vezes fica se perguntando, mas por que fulano tão rico se candidatou para ser vereador, para ser prefeito lá naquela cidadezinha pequenininha? É porque é isso que lhe dá prazer. Lhe dá prazer as viagens, rodar esse mundo inteiro, as diversões, as grandes companhias, pessoas famosas ao seu lado. Então, esse é o alvo para onde o homem rico se dirige. Em resumo, meus irmãos, prazer é o caminho que todos estão seguindo, grandes e pequenos, ricos e pobres, velhos e jovens. Cada um buscando prazer para si mesmo. Cada um buscando esse prazer à sua própria maneira. E cada um firmemente persuadido de que o encontrará em algum lugar ou outro. Meus irmãos, percebam, este era o cálice que Moisés tinha diante dos seus lábios. Ele poderia tê-lo bebido com a mesma intensidade com que desejasse os prazeres terrenos, mas ele não o fez. Moisés virou as costas. Ele o recusou, ele o abandonou. Pela fé, meus irmãos, pela fé ele fez isso. Porque a fé,
quando operada pelo Espírito de Deus em nosso coração, ela nos dá o entendimento, assim como deu esse entendimento. Foi Deus que deu esse entendimento a Moisés, que esses eram apenas prazeres transitórios do pecado. Se Moisés continua na corte, um abismo chamaria outro abismo. Daqui a pouco ele estaria em desobediência a Deus, rejeitando a vontade de Deus e desfrutando de todos os prazeres pecaminosos da corte. E eu digo, olha, esses prazeres pecaminosos não significa necessariamente que Moisés ia desbancar para a luxúria, para a orgia, para a prostituição. Não! São esses prazeres que dão conforto, que dão tranquilidade, que dão segurança. Ele ia desfrutar de tudo isso. Mas Deus lhe deu a sabedoria e a prudência para entender que não há solidez, nem satisfação real e duradoura nos melhores prazeres humanos, mundanos. Meus irmãos, nós não podemos negar que os prazeres mundanos, de certo modo, traz alegria ao nosso coração. Traz satisfação, traz tranquilidade. E traz, podemos assim, falando até de forma redundante, traz prazeres. Mas são prazeres temporários, meus irmãos. Pela fé, Moisés entendeu que os prazeres que este mundo oferece é apenas por uma temporada. Logo desaparecem. Mais cedo ou mais tarde, eles vão embora. Quando Moisés estivesse doente numa cama, ele ia perceber que não ia poder desfrutar muitas coisas desses prazeres. A própria velhice iria mostrar a Moisés que ele não ia poder desfrutar de tudo isso, porque ela impõe muitas limitações. Você pode ter uma grande despensa em casa, mas não ter apetite mais, não poder comer, né? Eu lembro que uma vez eu li de um dos homens mais ricos do mundo. Ele chegou num estágio da vida que ele só podia comer biscoitos, porque seu organismo ficou tão fragilizado que ele não podia comer outra coisa a não ser biscoitos. Agora, com tanto dinheiro, né, não podia desfrutar isso. Então, Moisés entendeu, meus irmãos, que esses prazeres que o mundo oferece é apenas por uma temporada, logo eles desaparecem. Mas também, por outro lado, pela mesma fé, Moisés entendeu que se seguir a vontade de Deus, né, traz consigo aflição, e como foi o caso dele, ele foi um homem que sofreu bastante por seguir a vontade de Deus, um homem incompreendido pelos seus próprios irmãos. As pessoas chegaram até a pegar pedras para apedrejá-lo. Mas também ele entendeu que essas aflições acontecem por um tempo, por uma estação, por uma temporada. Mas os prazeres em Deus são para todo sempre. Às vezes a gente teima em abrir mão desses prazeres porque sabe que vai ter que sofrer. Mas a teima, meus irmãos, a obstinação, a rebeldia, a teimosia em abrir mão desses prazeres, que a gente sabe que não é a vontade de Deus, só acontece porque não compreendemos os prazeres que há em Deus, que são prazeres para todo sempre. Como diz o Salmo 16, versículo 11. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra
há delícias perpetuamente. Então, irmãos, não pode haver verdadeiro prazer no pecado. O pecado é de curta duração em prazer, mas de longa duração de consequências. Olha, o melhor exemplo para mostrar isso é o exemplo do nosso irmão Davi. Um só pecado com Batseba. Veja como foi longa a duração das suas consequências. Desde o dia que ele pecou até o dia que ele morreu, ele não deixou de sofrer mais as consequências do seu pecado. E tudo isso por uma curta duração de prazer. O pecado sempre produz amargura no final e resulta na morte. Se a graça de Deus não impedir isso antes, é morte certa e morte eterna. Meus irmãos, Deus nos chamou à santidade. Deus nos chamou para vir para além do pecado. Agora eu quero dizer uma coisa, e reconheço isso. A obediência nem sempre é fácil. Mas no final, o pecado é muito mais difícil. O caminho de Deus não é só para a sua própria honra, mas também para o nosso próprio bem. Já, meus irmãos, o caminho de Satanás é para a honra de Satanás e para o nosso mal. E Moisés compreendeu isso. Por isso, abriu mão. Quais foram as coisas que Moisés desistiu? Em primeiro lugar, Moisés desistiu de posições sociais e grandezas. Em segundo lugar, Moisés desistiu de prazeres terrenos. E mais do que isso, meus irmãos, em terceiro e último lugar, Moisés recusou as riquezas. Vejam o que diz o versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, a recompensa eterna. Olha, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Moisés não é um jovenzinho que impulsivamente tomou uma decisão tão importante como essa. Moisés ponderou cuidadosamente sua decisão. Ele pesou os prós e os contras. Ele considerou o que o Egito tinha a oferecer contra o que Deus ofereceu. Quando ele chegou a uma conclusão, ele tomou essa decisão bem fundamentada. Foi uma decisão pensada, correta. Ele entendeu que a oferta de Deus era infinitamente superior em todos os sentidos. Moisés acredita que o pior que poderia sofrer por Cristo, e ele sofreu bastante, meus irmãos, não é sem razão que a Bíblia o chama de homem mais manso sobre a terra, só superou em mansidão Moisés, o próprio Senhor Jesus Cristo. E mansidão aqui é no sentido, meus irmãos, de sofrer a injustiça dos homens. Então Moisés acredita que o pior que poderia sofrer por Cristo seria mais valioso do que o melhor que os tesouros do Egito podia oferecer.
A expressão aqui, meus irmãos, tesouros do Egito, serve para mostrar a riqueza ilimitada que ele abriu mão, uma fortuna imensa, que Moisés poderia usufruir se estivesse disposto a permanecer como a filha de Faraó. Ele não ia só usufruir posições e grandeza, ele não ia só usufruir prazeres, mas ele ia também usufruir riquezas. Está aí, meus irmãos, as pirâmides, os templos e outras estruturas ainda estão de pé como testemunhas dessa riqueza egípcia. Eu acho que foi a semana passada. Tivemos um cortejo aí precioso lá para os egípcios, né? Com as tumbas dos faraós, mostrando a grandeza daquela época. Então, isso ainda permanece de pé, meus irmãos, depois de tantos anos. Essas coisas testificam para nós hoje que o homem que abandonou as riquezas do Egito deixou para trás algo que até mesmo a mente tem dificuldade para estimar e mensurar. Olha, eu vou contextualizar vocês para vocês entenderem as riquezas que Moisés abriu mão naquele momento. Vamos voltar um pouquinho na história do próprio Moisés, abrindo as Bíblias aí em Gênesis 47. Eu vou ler dos versículos 14 a 20 para você entender a riqueza egípcia. Gênesis 47. Os versículos 14 a 20. Então prestem atenção. Aqui está relacionado ao período de José. Aquele período em que houve aquela grande fome no Egito durante 7 anos. E depois houve, antes da grande fome, houve uma abundância enorme no Egito. Então vejam agora 47, né? Gênesis 47, o que vai acontecer. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam. Como José fez todo armazenamento, o mundo inteiro naquela época estava com fome, só tinha alimento no Egito. José agora começou a ganhar dinheiro para o Egito, vendendo esse grão armazenado, e o recolheu à casa de Faraó. Versículo 15. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Ninguém tinha dinheiro, só tinha dinheiro o Estado, só tinha dinheiro a corte egípcia. Respondeu José, versículo 16: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gados e de jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no próximo ano e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro. E meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Versículo 19. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra a troca de pão,
e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Versículo 20. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Imagina aqui, meus irmãos, um governo, né, que tenha todo o dinheiro de todas as pessoas e todos os bens de todas as pessoas. E as pessoas ainda trabalhem por pão para ele. O Egito acumulou uma riqueza tão grande que Faraó teve que construir cidades-tesouro, que são chamadas de cidades-celeiro. Então, lá na época em que o povo estava escravizado, agora você vai para Gênesis, ou Êxodo, capítulo 1, versículo 11, veja o que o texto diz. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Cidades tesouros, meus irmãos. 2 cidades foram construídas para simplesmente armazenar as riquezas. Todo esse tesouro, é isso que eu quero te mostrar, teria se tornado de Moisés se ele tivesse sido o sucessor de Faraó. E para ele ser o sucessor de Faraó, o caminho era aceitar a adoção, ter continuado na condição de filho da filha de Faraó. Pensemos mais uma vez, meus irmãos, no quão grande era essa tentação. Consideremos por um momento sobre o poder do dinheiro, sobre a influência que o amor ao dinheiro exerce sobre a mente dos homens. Olhemos ao nosso redor e observemos como os homens cobiçam o dinheiro e como enfrentam tormentos e problemas enormes para obtê-lo. A questão é que a posse do dinheiro parece esconder defeitos, encobrir falhas, parece vestir um homem de virtudes. É por isso que as pessoas querem ser ricas. Você pode ver, as pessoas visitam outras com mais frequência se esta for rica. O inverso é verdadeiro. Provérbios 19, 7 diz: se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após ele com súplicas, mas não os alcança. Eis aqui, meus irmãos, uma observação precisa do rei Salomão. Salomão está dizendo, em outras palavras, que a própria família do homem o abandonará quando ele for financeiramente pobre. E certamente ele vai perder os seus amigos, porque não vêem qualquer razão para se associar a ele. Mesmo que ele possa expressar muita afeição, eles o abandonam de qualquer maneira. Provérbios 19, no versículo 4, diz: as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Então vejam, meus irmãos, vejam o que eu quero mostrar. A realidade da vida é que, em não havendo uma oportunidade de ganho pessoal, a maioria dos homens abandonarão
tanto a família quanto os amigos. O ser humano caído é, por natureza, egoísta, mesquinho, oportunista. Ele conhece a cobiça e a autogratificação muito mais do que conhece o amor e o autossacrifício. Eis a razão porque o dinheiro, as riquezas, exerce grande poder e influência sobre a mente dos homens, tornando tão difícil as pessoas abrir mão dele, por mais nobre que seja a causa, ou por mais mal que ele esteja fazendo. Às vezes as pessoas reconhecem, eu estou perdendo a minha vida para ganhar dinheiro, mas ela não consegue abrir mão. Ela às vezes está adquirindo doenças e ela sabe que está adquirindo essas doenças por conta da sua loucura, por conta da sua obstinação em ganhar mais dinheiro. Mas eis aqui, meus irmãos, um homem que poderia ter sido rico, mas não foi. Ele teria os tesouros do Egito, mas ele virou as costas para eles. Ele os recusou, ele os abandonou. Queridos, Moisés recusou coisas como posição, prazer e riquezas. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. E recusou todas estas três coisas, posição, prazer e riquezas. Ele recusou todas estas três coisas de uma só vez. De uma só vez. Acrescente-se o fato de que ele fez isso de forma voluntária, de forma deliberada. Ele não recusou estas coisas por um ímpeto de empolgação da juventude. Ele tinha 40 anos, meus irmãos. Ele estava na plenitude de sua vida e sabia o que estava fazendo. Ele tinha um nível elevado de educação. Não era uma pessoa ignorante. Atos, no capítulo 7, versículo 22, diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então ele podia ponderar muito bem os prós e os contras. Ele podia considerar todos os lados da questão. Acrescenta-se também que ele não recusou essas coisas por ter sido obrigado a fazê-lo. Ele não era como aquele homem moribundo que está morrendo lá. E aí esse homem chega e diz, olha, eu não anelo mais coisa alguma neste mundo. E por que ele não anela mais coisa alguma neste mundo? Porque ele já está deixando o mundo e ele sabe que não pode possuir essas coisas, então ele não tem mais prazer nessas coisas, ele não tem mais prazer em desfrutar essas coisas. Porque ele sabe que está indo embora, mas não era o caso de Moisés. Ele não era como um homem paupérrimo, que tentando fazer da necessidade uma virtude, ele diz que não deseja riquezas. Não, eu estou bem satisfeito, se eu tiver o pão, pronto, para mim é suficiente. Eu não desejo riquezas. Mas ele não deseja riquezas porque ele não pode adquiri-las. E se ele já adquire o pão, ele está bastante satisfeito. Mas se ele pudesse adquirir, ele ia adquirir todas essas coisas. Mas porque é um homem paupérrimo e não pode mesmo adquirir, mal tem o seu sustento, então ele diz que não deseja riquezas. E esse não era o caso de Moisés, meus irmãos. Ele não era como um homem velho que se vangloria em dizer que deixou de lado os prazeres mundanos. E por quê? Porque ele já está exausto, ele não pode mais usufruí-los. Mas Moisés, meus irmãos, em plena força, em pleno vigor de vida, em plena capacidade intelectual, ele recusou aquilo que ele poderia ter desfrutado. Posição, prazeres e riquezas não abandonaram Moisés. Essas coisas não abandonaram Moisés, mas ele as abandonou. Aqui não é alguém, meus irmãos, que quebrou de uma hora para outra e teve que abrir mão dessas coisas. Não.
voluntariamente, deliberadamente, ele abandonou tudo isso. Julgue então se eu não estou certo em dizer que os sacrifícios que ele fez foi o maior sacrifício já feito por um mortal. Outros homens recusaram muitas coisas, mas nenhum deles, assim penso eu, recusou tantas coisas quanto Moisés. Outros fizeram muito no caminho do autossacrifício e da autonegação. Mas Moisés, meus irmãos, excede a todos. Ele é um bom exemplo do que Cristo abriu mão, esvaziando-se de toda a sua glória para descer a esta terra. Fazer-se homem, fazer-se servo de homens. E na sua obediência, ser morto numa cruz. Queridos, escute o que eu quero dizer. O mundo tem pouco a oferecer em comparação com as riquezas e satisfação de Cristo. Moisés, de bom grado, juntou-se com o povo escolhido de Deus, apesar de serem escravos, em vez de aproveitar o prestígio e privilégios do Egito e ser infiel a Deus. Então, você só vai entender, meus irmãos, o tamanho da abnegação, da autonegação de Moisés, da sua renúncia. De fato, você só vai entender isso no próximo estudo, quando entender por que é que ele deixou todas essas coisas. Então, o que eu quero dizer é que essa é a atitude que cada cristão deve ter a respeito de Cristo. Devemos estar dispostos a abandonar e a arriscar tudo o que temos por causa da vontade de Deus. Se assim for necessário, sabendo como Moisés e como o apóstolo Paulo, que a nossa momentânea e leve tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito além de toda comparação. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, para entendermos essa verdade e termos uma disposição de coração para abandonar aquilo que for preciso, arriscar tudo, que de fato não é nada, para podermos ganhar o tudo. E tudo isso por causa da vontade de Deus na nossa vida. A Ele toda a glória. Amém. Eu espero que você, no próximo estudo, esteja acompanhando para entender melhor o que foi que ele segurou depois de abrir mão de todas essas coisas. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Vamos orar, meus irmãos. Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Toda a plenitude é tua, todos os animais do campo são teus, todas as riquezas são tuas. Tu já nos fizeste ricos, fazendo-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais já são nossas. Por que, Senhor, trocar essas coisas por migalhas? Por que não ter uma vida em conformidade com a tua vontade? Por que se afligir e sofrer tanto por conta do pecado? Por que não abrir mão, Senhor, de posições, de prazeres transitórios do pecado, de riquezas? Se para conseguir tudo isso, Senhor, temos que desobedecer a Ti. Senhor, a mínima desobediência deste mundo não vale um segundo de prazer, Senhor.
no menor de todos os pecados, sabemos que há todas as misérias deste mundo. Esses prazeres, ó Senhor, são transitórios, são passageiros, mas as suas consequências são duradouras. Quantos, ó Senhor, dos nossos irmãos hoje sofrem na carne por conta de pequenos estágios de prazeres, de pequenos momentos. São sofrimentos que se arrastam, Senhor, e vão se arrastar até que estejamos dentro de um caixão. E eles se arrastam, Senhor, para nos mostrar que não vale a pena. Os tesouros do Egito não são nada em relação aos tesouros que há em Cristo. Abre os nossos olhos, ó Senhor, para ver o galardão, para ver a recompensa e para fazermos a tua vontade, ainda que isso traga aflições. Mas essas aflições, elas não vão permanecer. Os teus prazeres, sim, eles são eternos. Na tua presença há delícias perpétuas. Ajuda-nos, ó Senhor, na nossa consagração. Ajuda-nos, ó Senhor, a dedicarmos a Ti, a fazermos aquilo que Tu mesmo já falou ao nosso coração e que nós sabemos que é a Tua vontade. Não é tolo, Senhor, aquele que perde o que não pode ganhar, para ganhar, Senhor, o que não pode perder. Ajuda-nos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.